Deixa eu te falar uma coisa que eu venho percebendo. Tem gente que aguenta anos numa vida ruim. Relacionamento ruim, trabalho ruim, rotina ruim, aguenta tudo. Mas quando alguma coisa boa começa, finalmente, aí fica estranho. A pessoa muda, mas não de um jeito bom. Às vezes começa a se afastar, cria problemas onde não tinha, some, larga no meio. E olhando de fora, parece completamente sem sentido, porque era exatamente aquilo que a pessoa dizia que queria. Mas mesmo assim, ela estraga. E quando eu vejo isso acontecer numa leitura, a primeira coisa que eu faço não é perguntar o que aconteceu. Eu pergunto o que essa pessoa aprendeu a esperar quando as coisas começam a ficar boas, porque a resposta para essa pergunta explica muita coisa que nenhuma justificativa explica. Pense em você por um segundo. Quando as coisas estavam ruins, quando o relacionamento não prestava, quando o trabalho estava uma droga, quando a vida estava parada, você sabia funcionar ali, já sabia o que esperar, já conhecia cada parte do problema. Quando estava ruim, você já sabia quem era. Mas quando as coisas começam a mudar de verdade, quando alguém chega perto de verdade, quando o que você sempre quis está ali na sua frente, aí algo trava. Então você entra numa relação boa e já começa emocionalmente se preparar para o momento em que aquilo vai acabar. Recebe uma mensagem boa e já sente ansiedade. A vida começa a andar e você já cria um problema. E eu quero te mostrar o que está por baixo disso. Porque quando você entender, você nunca mais vai olhar para esse padrão do mesmo jeito. E aqui está o que quase ninguém fala. Quando as coisas mudam de verdade, não é só a vida que muda, você muda. E mudar significa deixar de ser quem você era. Deixar o relacionamento ruim significa admitir que ficou tanto tempo num lugar que não te servia. Deixar o projeto chegar ao fim significa descobrir se ele era tão bom quanto você imaginava. Deixar a vida virar de verdade significa soltar uma versão sua que já sabia sobreviver daquele jeito. E isso, deixar morrer uma versão sua, é a coisa mais assustadora que existe. É mais assustadora do que continuar no que estava errado. Porque o que estava errado, você já conhecia, mas e o que vem depois? Você ainda não conhece. E aí, voltar para o conhecido, mesmo sendo ruim, parece mais seguro do que entrar numa coisa nova de verdade. E foi quando eu comecei a ver isso nas leituras, que uma carta passou a aparecer de um jeito muito específico. Eu vou te contar qual é. Tem uma carta no tarô que aparece muito quando esse padrão está na vida de alguém. O Sol. E não significa que é a carta do fracasso, muito pelo contrário, é a carta da luz, da alegria, do momento bom chegando. E o curioso é que ela não aparece quando tudo deu errado. Ela aparece justamente quando a coisa boa já está ali perto, quando a vida já está se abrindo, mas mesmo assim a pessoa ainda sente vontade de voltar atrás, porque no fundo não é só sobre conseguir aquilo que você queria, é sobre suportar a pessoa que você vira depois que consegue. E quase ninguém fala isso.
Quando essa carta aparece numa leitura assim, o que eu vejo não é alguém que falhou. É alguém que aprendeu cedo demais que a felicidade nunca dura muito e que passou a vida inteira se preparando para o momento em que as coisas boas vão acabar, ao invés de estar dentro do que já estava acontecendo. É aí que esse padrão fica muito mais claro do que qualquer outro lugar. Já reparou como algumas pessoas fazem isso o tempo inteiro? Você finalmente encontra alguém legal e começa a procurar defeito em tudo. Consegue uma oportunidade boa, mas perde interesse. Está quase terminando uma coisa importante e simplesmente para. E o pior é que depois você sofre de verdade, porque uma parte sua queria aquilo. Mas existe uma outra parte que não sabia existir ali dentro. E essa parte que não sabe existir não é fraqueza. É uma resposta que talvez você tenha aprendido muito cedo sobre o que acontece quando as coisas ficam boas demais. Então talvez a pergunta não seja porque você destrói. O que em você ainda acredita que a vida boa vai embora? Não precisa responder agora. Deixa essa pergunta trabalhar em você. Tem gente que vive cansada, não porque a vida está difícil, mas porque está tentando convencer uma parte dela de que é seguro viver a vida que quer. E perceber isso enquanto está acontecendo já muda alguma coisa. Não resolve tudo, mas pelo menos você para de ser automático. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like e manda para alguém que precisa ouvir isso. Ajuda o canal a chegar em quem ainda não está encontrando esse conteúdo. E se você quer entender qual é essa crença especificamente em você, o que em você aprendeu a esperar quando as coisas ficam boas, é esse trabalho que eu faço nas leituras individuais. Não é previsão, é identificar os padrões que estão por baixo. O link está na descrição.